Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. Sou professor, pesquisador, escritor. E esse canal tem por objetivo auxiliar você que é estudante e ampliar assim as suas ferramentas de pesquisa e estudo para alcançar assim os seus objetivos acadêmicos. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos falar sobre o primeiro reinado aqui no Brasil, né? Já o nosso módulo de História ele segue um fluxo acadêmico, um fluxo pré-determinado pelo MEC, né? Então estamos aí obedecendo esse fluxo histórico e chegamos no momento em que o Brasil deixa de ser colônia e se torna um império. Para mais detalhes como isso aconteceu, dá uma olhadinha na nossa playlist para revisão, para você se atualizar e a partir daí entender o que foi o primeiro reinado aqui no Brasil. Então, a princípio, vale lembrar que nem todos queriam a independência da colônia portuguesa, ou pelo menos não queriam ela da forma que ela foi construída. Tá? Logo após a independência, Dom Pedro ele enfrentou uma resistência interna no território brasileiro, principalmente nas províncias do Paraná, nas províncias do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, uma parte da Bahia e a província Cisplatina. Militares e altos funcionários portugueses se opuseram à independência do Brasil, aliando-se assim às cortes. No município do Campo Maior, no Piauí, ocorreu uma batalha que essa batalha ficou conhecida como Batalha do Genipapo. Ela ocorreu em 13 de março de 1823 e na luta, piauienses, apoiados por maranhenses e cearenses, combateram as tropas portuguesas, comandadas pelo governador João José da Cunha Fidié, e o movimento teve forte caráter popular. Estima-se que mais de 2.000 sertanejos, entre esses sertanejos vaqueiros, artesãos, fazendeiros, roceiros, lavradores, até mesmo escravos, eles tenham participado do conflito, armados com seus instrumentos de trabalho, exemplo, foices e enxada, partiram para cima das forças governamentais, das forças imperiais, né? Sob o comando de Fidié. E então, por isso, essa batalha, a Batalha do Genipapo, ela tem esse caráter popular pela participação, né, desse contingente vindo das categorias mais baixas e pelo seu próprio material bélico, que não eram as armas de fogo, nem as armas, né, que se utilizavam no exército daquela ocasião, mas as suas próprias ferramentas do dia a dia. Apesar da resistência sertaneja, as tropas oficiais, as tropas de Fidié, venceram o conflito, fizeram 500 prisioneiros. Porém, após a batalha, um grupo de sertanejos invadiu o acampamento militar dos portugueses e prendeu armamentos, munições, dinheiro. Né? Agora eles se guarneceram, né, de instrumentos. E além disso, muitos soldados da coroa, os soldados aliados do governo, aqueles que estavam tentando promover o império, defender o império, eles desertaram. Assim, Fidié se viu obrigado a retirar-se de Piauí, seguiu para o Maranhão, só que lá ele foi preso e mandado de volta a Portugal. Na Bahia, por sua vez, a guerra contra as tropas portuguesas contou com o apoio de oficiais ingleses. Era comum nesse período, por conta do baixo contingente militar, se contratar soldados mercenários. E os ingleses eles tiveram muito mercado, muito o que fazer aqui, né? Era uma mão de obra muito utilizada, esses soldados mercenários, principalmente os ingleses. E o conflito terminou no dia 2 de julho de 1823, com a vitória das tropas inglesas sobre as imperiais. E no âmbito, na esfera
regional, na esfera interna, ocorrem-se todos esses conflitos até se promover o império, mas na esfera internacional a coisa ela se estende por mais um tempo. A consolidação da independência ela foi muito difícil, e no plano externo o reconhecimento só aconteceu 3 anos após, né, o Grito do Ipiranga, que a historiografia tem como marco, né, da independência. E os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, isso em 1824. Só que mesmo assim o Estado brasileiro ele ainda precisava do aval de Portugal para ser reconhecido pelas potências europeias. Tinha o reconhecimento de sua colônia vizinha, de um país vizinho, né? Ou um país da América, mas ainda precisava do reconhecimento europeu, que para a ocasião fazia todo sentido. Estados Unidos ainda não era a potência mundial que é hoje, ainda era uma potência a se construir. Então, todas as potências de relevância internacional e diplomática estavam na Europa. Então, o Brasil, recém-nascido como império, precisava do aval da sua antiga metrópole. E depois de várias negociações, em 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, a independência brasileira foi finalmente reconhecida. Entre outras obrigações, de acordo com esse tratado, o Brasil concordava em indenizar a antiga metrópole com a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, que para a época é um valor astronômico, fornecidas por um empréstimo inglês. Depois de Portugal, a Inglaterra, a França, a Áustria e as demais potências europeias reconheceram o Brasil como um novo Estado independente na América do Sul. Agora observe que existe toda uma jogada diplomática aqui, todo um jogo de xadrez aqui no tabuleiro. A Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil para poder pagar essa taxa de indenização para ter o direito de se apresentar, né, como um país independente. Então, a Inglaterra, que se beneficiava desses acordos desde a época da fuga de Dom João lá de Portugal, ainda no período napoleônico, então ela continua a se aproveitar de certas fragilidades, né, de países emergentes. Parece que de lá para cá nada mudou. Só mudaram-se os personagens, mas os critérios ainda são os mesmos. Além dos conflitos internos, em 1823 também ocorreram eleições para a Assembleia Constituinte. Instalada em maio, essa Assembleia reunia advogados, padres, funcionários públicos, sendo esses funcionários públicos da área civil e da área militar, e principalmente proprietários rurais. Vale lembrar que o Brasil desse período era um país totalmente, ou 90% dele era tudo agrário. Ainda não havia incentivo manufatureiro aqui no Império. Os membros dessa Assembleia foram chamados de constituintes, tinham por objetivo elaborar a primeira Constituição do Brasil, que é uma tarefa essencial na construção de um novo Estado. Todo Estado ele precisa seguir as determinações de uma Constituição. Os constituintes estavam divididos em duas correntes, que divergiam entre eles. De um lado estavam os partidários do imperador, onde eles defendiam um governo centralizado e forte, capaz de derrotar as tendências separatistas que se verificavam no começo do Império. O Brasil esteve muito perto de se separar, os estados se tornarem assim estados independentes. Ficou muito próximo disso. E os adversários do imperador, que propunham limites para a autoridade de Dom Pedro I, por exemplo, que ele não tivesse poder para dissolver a Câmara dos Deputados, e as divergências entre as duas correntes principais chegaram ao fim com a dissolução da Assembleia Constituinte pelas tropas de Dom Pedro I, isso dado em novembro de 1823, que na história do Brasil ficou conhecido como a Noite da Agonia ou a Noite das Garrafadas, né? E a Constituição de 1824, ela tinha algumas características. Primeiro, foi uma Constituição que Dom Pedro I encomendou, né?
E ela foi outorgada em 1824 e a primeira Constituição do Brasil conciliava os interesses da elite com o autoritarismo do imperador, certo? Por quê? Porque a pauta principal era dividir o império em quatro poderes, onde nós teríamos o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E além desses três que sobreviveram até hoje, ainda haveria o poder moderador. Esse poder moderador, ele era exclusivo do Dom Pedro. Ele garantia o direito de intervir nos demais poderes. Então, o primeiro império e a primeira Assembleia, a primeira Constituição brasileira, ele tem esse caráter autoritário, tá? Garantia o direito à propriedade das terras, a propriedade de escravos e de demais bens adquiridos pela elite durante o período colonial, estabelecimento do catolicismo como religião oficial do império, e o voto ele seria indireto e censitário. Os eleitores escolhiam nas eleições primárias, né, o colégio encarregado de eleger os deputados. Então existiam dois momentos. O momento que seriam escolhidos os possíveis candidatos e os deputados iriam escolher desses candidatos primariamente escolhidos quem realmente estaria ocupando, né, esses cargos. Além disso, exigia-se do cidadão uma renda mínima para poder votar ou a candidatar-se à Câmara e ao Senado. Então observe que é uma Constituição só por essas pautas aqui, que ela é voltada para a elite, ela é voltada para o autoritarismo de Dom Pedro e o pobre, a população, a base do sistema está totalmente excluída. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui. Porque dentro disso tudo, temos que destacar também quem a Constituição considerava ser cidadão. Essa Constituição, vale lembrar, ela também dividiu o território brasileiro em províncias, e essas províncias governadas por um presidente nomeado pelo próprio imperador. Então, ser presidente de Estado nesse Brasil imperial, nesse primeiro momento do Brasil imperial, era cargo de confiança do imperador. Então, tem uma divergência aí e animosidades. De um lado, você vai observar senadores e deputados, muitas vezes no embate contra o imperador. E para manter o controle da situação, o imperador ele nomeava presidentes de Estado que respondiam diretamente a ele, e ele tinha a seu favor o poder moderador, para ele poder intervir diretamente no executivo, no legislativo e no próprio poder judiciário. Tá? A Constituição de 1824 considerava, agora falando sobre o direito de cidadania, considerava cidadão aqueles que nasciam no Brasil, mesmo com pai estrangeiro. Os filhos de pai estrangeiro, o filho de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascido em outros países, mas que viviam no Brasil, ou seja, é filho de um pai brasileiro, mas de uma mãe estrangeira, mas vive no Brasil, então é considerado cidadão. O filho de pai brasileiro, mas que está a serviço do império fora do país, ele também é considerado brasileiro. Observe também que existe todo um patriarcado aqui, né? Posso até dizer que é uma constituição machista, pois considera muito mais a filiação paterna do que a materna. É filho de uma estrangeira, mas o pai é nacional, então o filho também ele pode ser considerado nacional, e não metade dele. Também são considerados cidadãos aqui nesse momento todos os nascidos em Portugal ou em suas possessões ou as suas respectivas colônias, né? Que continuaram residindo no Brasil a partir da independência. Então é nascido em Portugal, tudo bem, participou do processo de colonização e estava no Brasil no momento da independência, então considera-se essa pessoa também como cidadão. E todo estrangeiro naturalizado brasileiro, porque como se tinha que pagar uma taxa por naturalização e os cofres do império precisavam de dinheiro, então por que não, né? Uns títulos aí de naturalização. E os escravos e libertos nascidos do Brasil,
eles também eram considerados cidadãos, só que com direitos restritos. Direitos restritos por conta do próprio Estado escravista. E os indígenas, né? Como é que eles foram absorvidos por essa Constituição? Em 1823, muito antes da outorgação dessa Constituição, José Bonifácio, por ser estadista, né, do Império e da colônia, apresentou à Assembleia seus apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil. Então ele fez toda uma tese com estratégias que o Estado, que o Império poderia adotar para absorver, né, esse indígena. O documento propunha basicamente assimilação e ressocialização dos indígenas por meio da educação, do trabalho, do casamento misto e do convívio com o homem branco. E segundo Bonifácio, o Estado deveria amparar os indígenas até que eles se integrassem, né, à sociedade. E essa integração pela assimilação e não por uma aceitação. As ideias de Bonifácio desagradavam diversos setores da sociedade, isso óbvio, principalmente a elite agrária, porque essa elite agrária estava interessada nas suas terras, as terras nativas, as terras que pertenciam aos índios. Além disso, o projeto expressava a ausência de uma política geral para os indígenas do Brasil, e assim a questão indígena foi excluída da Constituição de 1824, porque os indígenas eles não eram considerados cidadãos e nem tampouco brasileiros, ficando, portanto, fora dos planos políticos e sociais do Brasil. Tudo isso de forma muito intimista, de uma forma muito explícita, porque a posse da terra nesse momento era a bandeira principal, tá? Então eles precisavam dessas terras, eles precisavam dessas possessões, eu digo eles, a elite, a qualquer custo, principalmente pelo preço do não reconhecimento da importância do nativo, né, na formação do Império Brasileiro. Que isso vai tentar ser corrigido no Segundo Império e no momento da República, mas que vai ser mais do mesmo. Mas quando chegarmos aí nesse momento, a gente volta a tocar nesse assunto. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, porque eu não sei de que forma esse vídeo chega até você, mas para que você continue, né, com esse benefício de receber essas aulas de forma gratuita, é necessário o seu like, é necessário sua inscrição, é necessário o seu compartilhamento, porque é dessa forma que você efetiva o canal, é dessa forma que você mostra ao YouTube a relevância do nosso canal, e tudo isso é um trabalho de utilidade pública. O ensino, a escolarização, o conhecimento é o que lhe faz forte diante de um Estado opressor, e você assim, com esclarecimento e um esclarecimento adquirido e aplicado, você não se torna assim presa fácil do Estado e massa de manobra da elite. Fiquem todos bem e até uma próxima.